Boa noite, povo de Deus, muita paz, muita alegria, muita gratidão por mais uma noite de doutrinária aqui na Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam, a Cecim. Essa que nos acolhe nesta noite, a qual devemos nossos agradecimentos. Agradecimento a Ellen, quem oficializou esse convite, e a todos os trabalhadores da Cecim. Igualmente a todos vocês que nos acompanham nesse canal. Muita paz, muita alegria, gratidão acima de tudo. E para iniciarmos nosso trabalho, como sempre, na doutrina espírita, oração e agradecimento à nossa saúde, à nossa paz, a esse momento que podemos desfrutar dessas reflexões, pedir inspiração ao Mestre Jesus, aos nossos mentores pessoais e os mentores da casa, que possam fazer essa noite um pouco mais brilhante e conectarmos todos nós nessa reflexão. Né? Que a paz de Jesus fique com todos nós, agora e sempre. Antes de começarmos o tema, vamos ler um trecho de Evangelho como referência para essa semana que se inicia. A gente vai ler aqui, é o do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O trecho é pequenininho, é a questão 31 e é o encerramento do capítulo. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vista à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações, sacrifícios que se impõem, contribui para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Importância da resignação, de aprendermos a vivenciar nossas dores materiais, dores pelas quais todos nós estamos passando, mas nunca o desespero. A confiança, esperar com confiança, ter muita esperança, porque é só um processo de crescimento. Tudo na vida material passa. As dores passarão, as dores materiais passarão, mas o desespero nosso e daqueles que partem vai nos levar a dores psíquicas, a dores espirituais que vão continuar no plano espiritual. Então, saibamos passar por esse momento de dor com maior resignação. O tema solicitado para essa noite foi a trilogia de Joana de Ângeles: espiritizar, qualificar e humanizar. Né? Mas antes, para começar, sendo bem redundantes, vamos ao início do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, cujo o título é Não Vim Destruir a Lei, que nos traz as três revelações divinas, né? Moisés, Jesus Cristo e o Espiritismo. Então, o primeiro, há muito tempo, que já nos conduz nesse caminho de encontro a Deus, Moisés nos traz as leis civis, disciplinar, como nos ensina Kardec, né? Uma lei que era com ordenamento humano para controle daquela imensa população que estava saindo do processo de escravidão e caminhando um processo de possível liberdade. Para isso, precisariam de maturidade, de responsabilidade, que ainda não dispunha em virtude do período no cativeiro. Então, há ordenações, restrições, a exemplo da lei de Talião, né, que hoje pode parecer muito severo, dente por dente, olho por olho,
mas que na época era uma forma de contenção da violência. Quando se matava um novilho de alguém, o outro ia lá e queria matar o rebanho todo, assim como a família. Então, para que isso não tomasse essas grandes proporções, Moisés estipulou a lei de Italião. Então, era só um filho por um filho. Hoje, o processo bárbaro, mas faz parte do nosso processo de evolução, né, de educação e aprendizado. Também a questão da proibição de falar com os mortos, porque o uso disso se fazia por necessidades materiais, para a satisfação dos caprichos da época. Um pouco semelhante como algumas pessoas querem fazer da casa espírita, né? Que os mentores, que os guias espirituais, que os espíritos, de um modo geral, estejam à disposição para contar tudo sobre suas vidas quando lhes cabe tomar suas próprias resoluções, seu amadurecimento. Então, Moisés proibiu essas comunicações por a necessidade nossa de amadurecimento, né, para lidar. Mas também trouxe a lei divina, essencialmente, o decálogo, os 10 mandamentos, né, que começa, Deus se apresenta a ele falando da necessidade de vivenciar essa relação com Deus de forma espiritualizada, não fazer imagens, não imagens físicas, mas também imagens mentais, imagens psíquicas, trazer essa forma de homem para o Deus. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criador de todos nós, essa força de criação, esse amor. Então, essa relação com Deus, desde então, já nos é solicitado que saiamos dessa postura, dessa visão material de Deus, para a visão espiritual, uma relação mais próxima, mais profunda dentro de nós. O segundo, ele fala da necessidade de a gente não usar o nome dele em vão, de a gente não querer transformar a nossa justiça de vingança, de punição, como justiça de Deus, como costumamos fazer no nosso dia a dia. A gente diz, eu te perdoo, mas te entrego a justiça divina, como se dissesse, eu libero, mas Deus vai te punir. Então, Jesus diz, Deus nos diz, através de Moisés, através dessa mediunidade de Moisés, um decálogo, para que não usemos o seu santo nome em vão. E aí vem o primeiro desses mandamentos, que é assertivo. Ele afirma, lembrai de santificar um dia, né? Lembrai de ter esse momento de relação com Deus, de vibração, de meditação, de fugir das ocupações materiais um pouco para cuidar de nossa espiritualidade. A gente transformou isso em um dia de sábado, um dia de domingo, e a gente materializou esse ensinamento e cria atritos até hoje por causa disso. E Jesus Cristo nos ensinou que o homem não foi feito para o sábado que foi feito para o homem, que ele trabalha, ele curou o dia de sábado, e que Deus, como trabalha incessantemente, ele também trabalha. Então, esse trabalho como ocupação útil, como crescimento interior, como instrumento de valorização do ser, não precisa estar marcados em dias, e muito menos essa possibilidade de nos comunicar com Deus, como o próprio Jesus Cristo sempre fazia, se afastava daquela turbilhão dos próprios apóstolos, para entrar em contato com o Pai. E mais que vem acompanhado de uma promessa, é o único que vem acompanhado de uma promessa, é honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. A importância desse mandamento de mais de 5.000 anos, e essa necessidade de todos nós hoje ainda vivenciarmos isso, né? A importância da família. Ele ainda promete a terra que Deus dará. Né? Na época, para a compreensão nossa daquela época, a terra prometida, que sempre buscamos. Hoje, o reino dos céus. E para nós, nesse momento de transição, essa permanência aqui no planeta. Né? Se a gente quer continuar aqui, nesse processo de regeneração, se quer continuarmos nesse planeta, pelo menos precisamos aprender a honrar nossos pais e nossas mães, mesmo que essa relação de pai e mãe seja uma relação fortuita, ou seja, o Espírito nos trouxe, nos deixou aqui e seguiu seu caminho. E a gente precisa, mesmo assim, mostrar essa gratidão aos nossos pais, porque nos deu a oportunidade de estar aqui no processo de recomeço, de reparação.
E, basicamente, hoje, em tempo de pandemia, a gente não pode esquecer, né? Honrar vosso pai e vossa mãe fique em casa, se afaste das festas. Mesmo as festas de aniversário que você inventa e trazer para casa, pode dar o fim à saúde física de seus pais. Depois ele vem, traz o não mateis, né? O espírito não mata, ou pelo menos alega não matar, mas não pode fazer conluio, não pode compactuar com a morte de ninguém, nem ser conivente com projetos que levem à morte das pessoas, o aborto, ou pena de morte, a eutanásia, e muito menos o suicídio. Isso já não foi solicitado a tempo. Não mateis nem compactuei com a morte de ninguém. Em seguida, não cometeis adultério nas suas relações. Né? O adultério, a gente se pensa logo nas relações conjugais, mas as relações como um todo, a relação familiar, profissional, e principalmente nossa relação íntima com nós mesmos, né? Através do pensamento. Jesus nos alertou sobre o pecado por pensamento. Então, quando a gente pensa essas coisas ruins, destilamos venenos para os outros, mas primeiro a ser envenenados são nós. Adulteramos nossa intimidade e adulteramos nossas relações. Tenhamos cuidado. Não roubeis. Poxa, será que esse espírito não rouba? Guarde o seu tesouro onde a traça não rói e o ladrão não rouba. Né? Ele pede que pensemos, Jesus, reforçando esse mandamento, pede que tenhamos um pensamento nas coisas espirituais, não materiais, porque o ladrão rouba. Então, imagine se ele já está, Jesus mais para frente vai pedir que a gente guarde o nosso tesouro onde o ladrão não rouba. Imagine a nós sermos o próprio ladrão dessa passagem, terrível. Então, não cabe a nós mais essa postura de roubar materialmente, nem roubar a possibilidade das pessoas crescerem, roubar os sonhos das pessoas, a liberdade, o direito de as pessoas serem o que quiserem ser, de se desenvolver a sua potencialidade. Não presteis falso testemunho ao vosso próximo. Gente, por que tanta maledicência? Por que tanta fofoca? Por que tanta fake news? Já foi nos avisado que isso não é benéfico para a gente, mas a gente já temos maturidade e evolução espiritual para brecar a disseminação da maledicência. Se não foi verdade, eu não tenho certeza se é verdade, se não é bom, se não tem utilidade, para que eu vou falar de alguém? Para que eu vou testemunhar com alguém de toda a hipocrisia nossa? Já podemos superar isso também. Não desejei o cônjuge do próximo. Lá está a mulher, mas já dada a amplitude das nossas relações hoje, podemos falar, não desejeis o cônjuge do próximo. As relações familiares já estão difíceis, estão tumultuadas, e a gente ainda vai querer botar o bedelho na relação dos outros. Deixa lá, cada um no seu cada qual. E aí ele encerra esse 10º mandamento, esse decálogo, com a cobiça que a gente precisa deixar de ter pelas coisas do próximo. Né? Ele fala diretamente ao nosso egoísmo, né? Não desejar os bens do próximo. Mas eu não desejo nada a ninguém. Nós tem inveja do que o próximo tem? Não, eu não sinto inveja. Tem certeza? Lembremos desses sentimentos que nos corroem, que nos trava, que impede o nosso crescimento espiritual. A inveja, que é bastante sutil em nossos corações. É preciso que busquemos observar essa sementinha de erva daninha chamada inveja, de cobiça ao que o outro tem. E às vezes que o outro não tenha, mas que tenha menor que a gente. Então a inveja mesmo que eu não tenha, que o outro tenha menos. Então a gente teve a primeira revelação divina com Moisés, que nos trouxe orientações, né? Há muito. E a pergunta é, nós já vivenciamos essas orientações, já vivenciamos esses 10 mandamentos na sua essência, na íntegra, ou ainda ficamos vacilando em relação a um? São 5.000 anos ou mais desses ensinamentos, de vivência com esses ensinamentos. O que é que já exercemos desses ensinamentos? O que é que trazemos, o que é que vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, desses 10 mandamentos? Demos a importância devida a eles? Provavelmente não, uma vez que foi preciso que Jesus viesse até nós nos trazer a segunda revelação, ele próprio, né? Um sacrifício grandioso,
né? Esse sol de primeira grandeza, prepara-se séculos para estar entre nós, diminui sua luz, diminui sua energia, para caber nesse corpinho limitado, igual ao nosso, e passar 33 anos engessado por esse corpo limitado. Embora ele tivesse toda a sua capacidade de desprendimento, de vinculação com Deus, de oração, mesmo assim, ainda estava sob a influência de um corpo físico. Então, é um grande sacrifício, talvez maior do que o que a gente pensa quando a gente fala que o grande sacrifício de Jesus foi a morte. A morte foi a libertação desse corpo. Toda essa preparação antes, séculos, anos, em um corpo físico restrito, é muito mais sacrifício do que o que a gente pensa. Então, Jesus diz que não veio destruir a lei, não a lei de Deus, mas veio retificar, ordenar, explicar melhor aquelas leis que eram de ordenação humana que Moisés utilizou para conter a nossa fúria no caminho da liberdade. Então, ele vem trazer, retificar o que era humano e ratificar o que era de Deus, né? E ele, ao contrário, modificou essa parte humana profundamente, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Práticas exteriores. Atentamos para essa expressão. Práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, diz os textos do Evangelho. E aí reduziu essas leis divinas que Moisés nos trouxe, né, de um Deus ainda forte, guerreiro, vingativo do Velho Testamento. Ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão todas as leis e os profetas. A gente tem a primeira revelação das leis divinas, temos Jesus trazendo teoricamente ao seu estatuto de humildade e caridade sempre, em oposição às duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Observemos que os ensinamentos de Jesus, desde o seu nascimento, em uma manjedoura, é um exemplo de humildade. E a forma com que ele lidava com todos, independente de posição social, independente de situação física, de estar doente ou não estar, Jesus cuidava de tudo de uma forma muito caridosa. Jesus é o nosso exemplo maior de caridade. Então, resumindo essa segunda revelação divina, que é Jesus, é humildade e caridade. Nós temos os 10 mandamentos, teve Jesus vivendo a teoria e a prática dos seus ensinamentos, né? E a gente não pode reclamar que já nós recebemos 2 revelações divinas. Como é que aproveitamos isso? Como é que aproveitamos nesse momento que estamos vivendo, um momento conturbado, de abalo de nossa saúde física, de mudança de comportamento, de estrutura das casas espíritas? Como é que estamos vivendo esses 10 mandamentos? Como é que estamos vivendo a essência dos ensinamentos de Jesus Cristo? Conseguimos nos aprofundar naquela mensagem parabólica de Jesus, nos seus exemplos diversos: o reino do céu é semelhante tal. Internalizamos isso, trazemos para o nosso dia a dia, no nosso convívio de família, de trabalho, dentro da nossa instituição. Complementando isso tudo, porque não foi suficiente para a gente, né? Nós recebemos a terceira revelação, né? Porque Jesus falava profundamente e teve um tempo exíguo para falar de tudo e exemplificar tudo que nós precisamos aprender. E se seguirmos o Evangelho de Jesus, teremos informação e orientação suficiente para vivermos em plena felicidade, ou a felicidade relativa que nos permite esse planeta. Só o Evangelho de Jesus Cristo, só o Evangelho de Jesus Cristo, e talvez só apenas o Sermão da Montanha, se seguirmos esses degraus das bem-aventuranças, um a um, e subirmos a esse monte, certamente mudaremos esse mundo, podemos colocar assim. Nesse processo de regeneração, é preciso que sigamos o Evangelho de Jesus. Mas por falta de compreensão e de vivência nossa, nós ganhamos
a terceira revelação divina, né? Que Jesus falava de forma ampla, e aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, Consolador prometido, consola porque esclarece, porque nos fala dos nossos sofrimentos, o porquê de nosso sofrimento, das nossas diferenças físicas e sociais. Então, ele consola porque nos mostra o nosso papel dentro da sociedade, nossa parte que toca a nós, a nossa responsabilidade que toca na criação do mundo. É por isso que reencarnamos, para nos aprimorarmos, mas também para assumirmos as nossas responsabilidades, o nosso trabalho, a nossa contribuição para que esse mundo se torne melhor. Então, como traz o Evangelho, ele diz, assim como Cristo diz, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário ao que ensinou Jesus Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos nós, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então, nós temos o privilégio, né, de termos 3 revelações divinas, né? O Espiritismo, Jesus Cristo e Moisés, né? O Espiritismo não personificado em pessoa nenhuma. A primeira em Moisés, a segunda em Jesus, e o Espiritismo é o trabalho coletivo dos espíritos. Kardec é o codificador, o secretário de extrema dinâmica, de didática perfeita, mas é o coordenador, é o codificador. Os espíritos se reuniram de todos os níveis e nos trouxeram mais essa possibilidade de crescimento. Então, de forma que há segmentos religiosos que só têm a primeira e a segunda revelação. Nós, espíritas, temos as 3 revelações. E por que os outros não têm? Talvez não se importe, ou talvez não precise. Mas nós precisamos ainda da doutrina espírita. E precisamos muito. Precisamos aprender muito com a doutrina espírita, e muito da doutrina espírita. Né? Tanto é que o coordenador desse trabalho, o Espírito da Verdade, diz, amai-vos, espíritas. Amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, essa possibilidade de crescer no amor, de desenvolver o amor em nós, esse sentimento por excelência, como nos fala Lázaro lá na Lei de Amor, explicando que no início, na selvageria, nós éramos instintos, depois o melhorzinho um pouquinho sensação, depois sentimentos, e o sentimento por excelência é o amor. Então, o nosso caminhar nesse mundo difícil, pedregoso, é para desenvolver o nosso amor. Tudo que façamos nessa encarnação deve estar voltado com esse propósito, porque resolveremos todos os outros problemas, resolvendo esse problema de desenvolvimento dessa semente divina que todos nós temos, chamado amor, o sentimento por excelência. E o segundo ensinamento que o Espírito de Verdade nos traz é o instruirmos, é a dedicação que devemos ter a aprender sobre a doutrina, com a doutrina, nas relações com as pessoas. Então, a gente vai usar os 10 mandamentos, a gente vai usar principalmente o ensino de Jesus, que é a síntese de tudo isso, né? Porque, embora o Espiritismo venha depois, ele veio com base no que Jesus Cristo nos ensinou. Se a gente pudesse aprender e vivenciar tudo que Jesus Cristo nos ensinou, não precisaríamos necessariamente da doutrina espírita. A doutrina espírita vem para dar embasamento teórico e prático para que compreendamos os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, a gente tem toda essa possibilidade de aprendizado. A gente tem a primeira, a segunda, a terceira revelações, e ainda dentro dessa terceira revelação, o Espiritismo diz, o Espírito de Verdade, desculpe, nos diz, amai-vos e instruí-vos. E o que é que temos feito com essa doutrina? Como é que temos aproveitado esse amai-vos e esse instruí-vos no nosso movimento espírita, na nossa casa espírita e na causa espírita? Como é que temos nos portado com tanta informação, com tanta orientação? Parece que não tão bem. Tanto é que, além de termos todas o Pentateuco,
as obras básicas, temos obras complementares diversas, muito sérias, que nos traz detalhes de vida espiritual, de comportamento, a série psicológica maravilhosa de Joana de Ângeles, e vendo que ela não estava, que nós não estávamos seguindo a isso à risca, ela nos coloca nos colos, e crianças aprendizes de um primário ainda, ela diz, não temos que dar novos rumos às nossas casas. Tanto é que o livro, um livretinho, para quem não pode ler, um livro bem curtinho, Novos Rumos para Casas Espíritas, para os centros espíritas, para as instituições espíritas, para as sociedades espíritas, com base em uma palestra que Joana nos traz em maio de 98. Já vai 23 anos agora, em maio, que ela nos trouxe essa informação, essa trilogia espiritizar, qualificar e humanizar. Veio através de Divaldo Franco, para que nos ensinasse ou nos trouxesse para o eixo novamente para os nossos trabalhos dentro do movimento espírita. É uma trilogia baseada em trilogias anteriores, né? Baseada na trilogia de Kardec, né? Que, por sua vez, era baseada na trilogia de Pestalozzi, o educador. Então, era solidariedade, trabalho e perseverança, com Pestalozzi. Trabalho, solidariedade e perseverança. Né? Trabalho, como diz o Livro dos Espíritos, toda ocupação útil. Né? O trabalho através do qual nós desenvolvemos nosso conhecimento, nós nos libertamos, nos esclarecemos, afinal, a instituição espírita, a casa espírita, é uma oficina de trabalho. Não é trabalho pesaroso, o tribales como castigo, mas o trabalho como capacidade de servir ao próximo, trabalho como capacidade de crescimento. Então, Pestalozzi e Kardec traz o trabalho. Ambos trazem a solidariedade, né? A capacidade de nos encontrarmos com o outro. Né? Nesse momento de solidão que estamos vivendo, a gente tem uma reflexão, que quando duas solidões se encontram, elas se anulam. Quando um solitário pensa no outro e vai ali se encontrar e conversar, é como desaparecesse. Eu tenho um exemplo que me veio à mente aqui, justamente de Bill e Bob, os fundadores dos Alcoólicos Anônimos. Os dois estavam caídos e resolveram conversar. Se encontraram e conversaram por horas a fim e fundaram esse trabalho maravilhoso dos Alcoólicos Anônimos. A gente vai a uma instituição de abrigo a idosos, eles vão sempre falar das mesmas histórias, contar do abandono dos filhos, pela necessidade de falar. Então, eu estou me sentindo solitário, desenvolva a capacidade de ser solidário. Trabalhe pelo próximo, visite, acompanhe. Então, nessa trilogia de Pestalozzi e de Kardec, a solidariedade. Para Pestalozzi, a terceira é a perseverança. Como educador, a necessidade de persistir, de construir essa disciplina, esses novos hábitos, como Kardec diz na 865A, a educação como conjunto de hábitos adquiridos. E, para isso, precisamos de perseverança, perseverar no processo educativo, como nos traz Pestalozzi, perseverar no trabalho, na educação, e persistir principalmente em nós. Nesse momento de turbulência, o verbo é persistir, jamais desistir, principalmente desistir de nós mesmos, que estamos no meio de uma pandemia de coronavírus, de fatores externos, que está reforçando a pandemia de fatores internos, de depressão e de ideações suicidas. Em qualquer um dos aspectos, o verbo é persistir, jamais desistir de você. E aí Kardec muda a expressão perseverança para tolerância. Então, a tríade de Kardec é solidariedade, trabalho e tolerância. A tolerância, porque na casa espírita somos levados a conviver com todos, a aprender a diferenciar o nosso personalismo, de deixar de viver personalidades para conviver com individualidades, com espíritos imortais que traz todo um atavismo,
uma história. Então, essa tolerância que está em moda hoje, eu tolero, sou muito tolerante com aqueles que pensam igual a mim, com aqueles que pensam diferente de mim, acabou minha tolerância, não considero. A tolerância de Procusto, o mito que se refere a um cidadão que parecia ser bonzinho porque albergava as pessoas em sua hospedaria, digamos assim, mas ele tinha uma cama, e se a pessoa não coubesse naquela cama, ele agiria. Se fosse maior, ele cortaria o excedente. E se fosse menor, ele esticava até a pessoa caber na cama. Ou seja, a tolerância de Procusto era, eu tenho que caber no meu ponto de vista, a pessoa tem que caber no ponto de vista. Dentro da casa espírita, nós vamos lidar com individualidade, que for homem, que for mulher, que for negro, que for branco, que for rico, que for pobre. Então, a gente vai lidar com o espírito, o que ele foi, o que ele pode vir a ser, como Jesus falava. Ele lidava conosco nas nossas potencialidades, não se preocupando no que a gente está. Eu estou homem, eu estou mulher, mas sou um espírito, eu tenho bipolaridade como espírito. Eu preciso, nesse momento que estou vivenciando o corpo de um homem, aprender como homem, mas me preocupar, ter a alteridade de estar ali com as mulheres, aprendendo como elas vivenciam as suas dificuldades, as suas dores, porque na próxima encarnação, o papel se inverte, e aí eu venho com mulher, mas não sei, não aprendi nada de ser mulher, eu só sei ser homem. E aí as dificuldades. É um processo de tolerância que nos leva ao aprendizado, à superação de nossa arrogância, de saber, de pensar que sabemos tudo e que temos o ponto de vista certo, quando na realidade é só a vista de um pontinho só, uma amplitude universal aí de coisas que a gente precisa aprender sobre as pessoas, sobre o mundo de uma forma geral. E a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, nos proporciona isso na convivência com os nossos irmãos dentro da casa. Então, essa possibilidade de tolerância se faz fundamental dentro do movimento, dentro da casa espírita. E o que é a casa espírita? A casa espírita são as paredes, é a estrutura física, a casa espírita são as pessoas que frequentam, é o movimento das pessoas, é a causa, é a união dessas pessoas, né? Então, a gente vai ver a casa espírita como escola, né, onde nós aprendemos a desenvolver, a caminhar para a plenitude, a caminhar para Deus, né? É uma escola, portanto, de alma, e um hospital também de almas, né? Não adianta a gente querer buscar na casa espírita a cura do corpo com a alma desajustada. E aí, Divaldo Franco tem uma definição muito interessante para isso, quando ele diz, sendo um hospital de alma, ela nos ajuda a libertar de nós mesmos, do nosso primarismo, no nosso primarismo, estão alojadas matrizes das distonias que facultam a captação dos fenômenos externos. No nosso primarismo, na nossa alma, estão as matrizes das distonias que facultam a captação dos fenômenos externos. Então, uma alma desequilibrada vai captar energias desequilibradas, energias espirituais, psíquicas, como questões físicas também. Então, a gente, com o corpo saudável, mas com a alma não tão saudável assim, esse corpo adoece. Ao contrário, com a alma saudável, como tinha Jesus Cristo, o corpo vai estar sempre saudável. A gente pensa agora em termos de pandemia, em termos de imunidade, né? O ensinamento de Jesus Cristo, quando ele diz que não é o que sai da boca, que entra na boca é que maculou, mas o que sai dela, porque procede do coração, do pensamento, né? Quando ele fala de adultério por pensamento, é justamente isso. É essa desestabilização do nosso psiquismo, o adoecimento da nossa alma, e aí a gente atrai coisas negativas, assim como produz coisas negativas. E aí, assim, no individual como no coletivo. Eu em desequilíbrio, você em desequilíbrio, a casa em desequilíbrio. A casa espírita, ou as casas em que moramos, nossa cidade, nossas ruas, nosso município, nosso estado, Brasil, o planeta em desequilíbrio, a pandemia está aí, em virtude de nossos desequilíbrios.
Oremos para que Jesus tenha piedade e misericórdia de todos nós e que possamos curar nossa alma, para que o equilíbrio retorne. Da mesma forma que causamos desequilíbrio do ambiente físico, causamos enchente, aquecimento global, enfim, mexemos na estrutura do planeta, na parte física, mexemos na estrutura do planeta, na parte espiritual. Na parte psíquica de cada um, somada, vai criar uma psicosfera desequilibrada. Então, a gente pode orar pelo equilíbrio das pessoas que dirigem o país, para que tenhamos direito à vacina, a vacina vai curar o corpo, mas se não curarmos nossas almas, o desequilíbrio vai continuar. Como estamos num processo de regeneração, há a necessidade de sermos colaboradores desse processo, de sermos co-criadores em plano menor, como nos ensina André Luiz. Então, essa necessidade de a gente ir para o movimento espírita, ir para a casa espírita como colaborador. O mestre diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, a gente não pode se dirigir ao movimento espírita buscando, né, o salário do trabalhador de última hora sem ter feito o trabalho. E a casa espírita querer começar um trabalho pelas férias. É por isso que Joana de Ângeles nos diz, nos traz essa trilogia, para que reorganizemos nossos pensamentos. Então, ela coloca a casa espírita um local de trabalho para todos, de solidariedade entre todos e de tolerância para com todos. Uma escola, uma oficina, um hospital de almas, onde encontramos consolo, esclarecimento, trabalho e amor. São todas essas terapias, né, que devemos praticar na casa espírita. Né? Só que nesse momento que nós estamos vivenciando, nós fomos desvinculados da casa espírita. Nós fomos convidados a nos afastar da estrutura física, a continuar na causa, no movimento, a continuar a sermos espíritas, mas em um processo, um convite à espiritualização, não necessariamente a presença física de estar ali todos os dias, tomando seu passo, ouvindo a palestra, bebendo água refrescada e voltando para casa em automatismo, em um mecanismo sem fim, sem a transformação íntima, sem essa solidariedade real, sem essa preocupação com o outro, sem a alteridade. E nesse processo que estamos sendo convidados, né, depois de 23 anos do convite da Dona Joana de Ângeles, a viver essa espiritualização. André Luiz, Allan Kardec traz no livro O que é o Espiritismo, né, no seu preâmbulo, né, o nome do livro é O que é o Espiritismo, e ele define o Espiritismo como a ciência que trata ou estuda da natureza, origem e destino dos espíritos. Então, o Espiritismo estuda os espíritos, a sua natureza, a sua origem e o seu destino. Então, o Espiritismo é uma ciência espiritualista, é para trabalhar a nossa espiritualidade. E a relação, ele complementa a resposta, bem como a relação com o mundo corpóreo, colocando o mundo espiritual em primeiro lugar e o mundo corporal em segundo. E nós temos vivido o contrário, temos vivido o mundo corporal como se fosse o primário, o mais importante, e colocando em secundário o mundo espiritual. Certo? Então, o espiritismo, de certa forma, se transforma em um antagonista do nosso materialismo. O nosso materialismo vivenciado no nosso dia a dia, não é só o apego aos bens materiais. Eu sou materialista porque eu não acredito em Deus, não acredito na sequência da vida. Não, eu sou materialista porque eu tenho dado mais importância às coisas materiais na nossa vivência, nas nossas relações, desde o da família até a sociedade toda, as questões mais materiais do que espirituais. O espiritismo tem esse papel, dentro de suas práticas, que vivemos mais o espiritual, que vivemos a psicologia da alma, a medicina da alma. Dentro da casa espírita é um hospital de alma, não necessariamente do corpo físico. Então, essas práticas que são materializadas, por isso Joana nos traz o espiritizar,
viver, vou ser bem redundante, viver as vivências espíritas como espírito realmente, dentro dos estudos, dentro das reflexões, né, das conferências que a gente ouve, das meditações, todas as práticas, internalizando na nossa transformação moral, né, dia a dia, nesse processo. Hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. É um caminhar constante. A gente coloca aqui ser espírita até o infinito, manter esse processo de crescimento constante, com a essência das obras kardecianas, o que não está dentro ali, dentro das obras sérias complementares, que a gente já conhece, as práticas exteriores, que não vivencia essa ideia de espírito imortal que nós somos, que nos faz trabalhar a nossa imortalidade, que nos fortalece para momentos como esse, a certeza de que a vida continua em sua plenitude, estuante, e que esse momento de dificuldade, de dor física vai passar e serve como processo de limpeza dessa alma. Afinal, alguns anos de dor aqui no plano físico não pode ser comparado a séculos de sofrimento no mundo espiritual. Então, esse momento que a gente passa aqui é de expiação e de reparação. Aproveitemos o nosso trabalho, o nosso conhecimento, para espiritizar a nossa atividade na casa espírita. Agora, nós somos obrigados a fazer isso porque estamos fazendo esse trabalho à distância, não há prática materiais a fazer. A oração, a vibração, o passe à distância, as conferências à distância, é tudo virtual, é tudo espiritizado, realmente. É essa a ideia de espiritizar. É viver dentro da doutrina espírita o que a doutrina espírita nos convida a que façamos. Temos outros espaços diversos para praticar as coisas que achamos que é bom, que cresce, mas que são práticas materiais. Se as igrejas, os segmentos religiosos seguem seus ritos, né? Não vemos ninguém falar de espiritismo na outra religião. Então, a gente também, nós espíritas, precisamos espiritizar nosso trabalho. Não é ser egoísta, não é ser separatista, é aproveitar a possibilidade que nós temos, o muito que nos foi dado, porque certamente nós seremos cobrados por isso. Nós temos 3 revelações divinas. Nós temos um manancial de informação grandiosíssimo. Então, aproveitemos isso para a nossa transformação íntima. E aí vem a segunda parte da trilogia, que é qualificar. E Divaldo diz, a qualidade de uma pessoa consciente. Né? Qualificar para ele seria investir na nossa própria qualidade moral, familiar e social. E, por conseguinte, nos trabalhos da casa. Se a gente consegue qualificar a nós mesmos nas nossas relações, no contato com o outro, no atendimento, na palestra, enfim, o instruir-vos que o Espírito da Verdade nos convida a essa possibilidade, porque material não nos falta. E aquelas pessoas que não têm a estrutura social que permita estudar, nós façamos por ela. Quem pode mais, ajuda quem pode menos. Quem sabe mais, ajuda quem sabe menos. Sabe mais no sentido de conhecimento acadêmico e de instrução, não de sabedoria espiritual. Porque o que é que Jesus diz? Graças a ti rendo, Senhor, por ter ensinado isso aos simples e não aos doutos e sábios. Porque o orgulho veda os ensinamentos de Jesus. A gente suprime a essência do ensinamento de Jesus, colocando o nosso suposto saber, a nossa arrogância. Então, é necessário que tenhamos consciência de nossa necessidade de qualificação dos trabalhadores, de qualificação dos trabalhos da casa. E humanizar. Né? Divaldo diz, a caridade iluminando o humanismo. Né? Fazer esse lado bom humano surgir. Né? É muito bom essa expressão quando a gente se refere ao humano como uma coisa benévola, maravilhosa. Porque a gente tem falado da humanidade como um todo, com a humanidade ruim, a humanidade terrena.
mas somos filhos de Deus, temos a potencialidade divina dentro de nós, podemos fazer, devemos fazer brilhar essa nossa luz na relação com o outro, uma relação mais humanizada. E por isso a gente precisa aprender a gostar das pessoas, a gostar de estar com as pessoas, de receber bem as pessoas na nossa instituição. No processo de qualificar e humanizar, a gente acolhe, ouve a pessoa, vê suas necessidades, para depois um atendimento, no sentido de que eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero só ouvir a palestra, no processo de sequência e de disciplina constante, para que esse adepto se transforme em trabalhador. O que chega a casa se transforme de simpatizante a adepto, a frequentador da casa, e esse frequentador se transforme em trabalhador, e todos nós procuremos um passo mais à frente a cada dia. E nesse processo a gente precisa da empatia, essa palavra que se transforma em um processo de nos fazermos humildes, bem pequenininhos, para que possamos mergulhar no outro e observá-lo. E à medida que nos fazemos humildes e pequenos, nos desprovimos de nossos valores, do nosso juízo de valor. E olhamos, só observamos para conhecê-lo. A empatia é essa capacidade de penetrar no outro, conhecer, aceitá-lo e acolhê-lo. É a necessidade desses três aspectos: espiritizar, qualificar e humanizar. E para finalizar a nossa fala, a gente queria trazer uma frase que muitos já conhecem, que é de Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, que ele diz: conheça toda a teoria, domine todas as técnicas, mas ao estar com a alma humana, seja outra alma humana. Conheça todas as teorias, espiritizar. Domine todas as técnicas, qualificar. E seja uma outra alma humana diante de uma alma humana, humanizar. Certo? Que tenhamos essa necessidade para que sejamos esses trabalhadores da última hora. O obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o haja conservada à disposição daquele que o tinha a empregar, e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário. Embora a gente queira chegar na casa espírita e receber todos os benefícios. A casa para servir a nós, e não nós para servirmos a casa. Nós temos o direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Ou, pelo contrário, se não seguirmos esse processo todo apresentado para nós, das três revelações divinas, das obras complementares, dos ensinamentos de Joana de Ângeles de Ano Novo, espiritizar, qualificar, humanizar, o que a gente ouve? Não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o seu tempo, esqueceste o que havia aprendido, já não sabes trabalhar na minha venha. Recomeça, portanto, a aprender. Veja bem, recomeça, portanto, a aprender uma nova reencarnação. Agora, quando é que vamos ter tempo e oportunidade para uma nova encarnação? A gente fala no popular, só Deus sabe. Quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, quando estivermos bem dispostos, tem que ser agora, tem que ser hoje. Mais do que nunca, a pandemia está nos falando que nós não somos donos do nosso minuto seguinte de nossa vida. Então, para que deixar esse processo de aprimoramento para amanhã? Lembremos, por isso, para finalizar, das palavras do Espírito de verdade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Nós estamos reencarnando, tivemos esse longo tempo aí, desde o tempo de Moisés ou antes, na indiferença.
ou até mesmo na rebeldia contra as leis de Deus. Hoje despertamos para isso, imploramos o trabalho na vinha do Senhor. Imagine a gente na fila da reencarnação, como numa fila de um emprego, querendo trabalhar na vinha de Jesus Cristo. E nos foi dada essa oportunidade de ser um ceareiro do Cristo, de trabalhar na seara do Cristo, de trabalhar na vinha do Senhor. Então, meus irmãos, que Jesus tenha misericórdia, tenha piedade de nós e nos dê força para que sejamos realmente os obreiros da última hora. Que o Mestre Jesus nos ilumine, nos inspire, nos dê a paz necessária para continuarmos os trabalhos, abençoe todos os trabalhadores dessa casa, dessa sociedade espírita e cristã, irmã Miriam, a nossa Cecília sempre. Abençoa, fica conosco agora sempre. Muito obrigado a todos vocês.